Como é que foi o meu procedimento? Eu seleciono algumas questões, já estou há 6 anos trabalhando nessa área de preparatório para concursos públicos. Eu selecionei um conjunto de provas e o que eu percebo? Eu percebo que a banca ela repete os seus padrões, né? Como vocês podem ver aqui no slide que eu produzi, nessa lâmina, eu peguei provas com nível superior, é claro, né? E com 15 questões, de 15 a 20, mas eu preferi pegar as provas de 15 questões. E aí eu coloquei numa tabelinha para mostrar qual é o percentual, qual é a probabilidade de vocês se depararem com esse conteúdo na prova. Por exemplo, questões de interpretação, das provas, geralmente 6 questões dizem respeito à interpretação. É uma quantidade muito grande, é um percentual muito grande, eu vou mostrar ali um gráfico para vocês. Questões mistas, elas combinam concordância, regência, às vezes colocação pronominal. Geralmente ela coloca 2 questões mistas, né, que trabalham esses conteúdos. A questão de verbo, pessoal, não tem como fugir. Verbo geralmente são 2 questões relacionadas a verbo. Normalmente uma questão de regência verbal, outra é a questão de conjugação verbal, tempos verbais. Então ela sempre gosta de fazer o questionamento com relação a verbo. E ainda também dentro do conjunto de verbo, do esquema do verbo, nós temos quase toda a prova, não posso dizer que toda, né? Mas tem uma questão da passagem da voz passiva para a voz ativa e vice-versa. Aí eu selecionei 2 questões que eu vou comentar aqui com vocês para vocês perceberem o estilo, né, a forma como nós trabalhamos a questão para que o aluno consiga entender esse conteúdo. Quase toda a prova tem uma questão de pontuação, então é um conteúdo muito consolidado pela banca. Questões de conjunção, é muito também provável que ela coloque uma questão de conjunção. Pronome, todas as provas que eu analisei até hoje têm alguma questão envolvendo o pronome, seja no emprego do pronome e também na colocação, se vai ser próclise, ínclise e mesóclise. E a crase, prova sim, prova não, ela coloca uma questãozinha relacionada à crase. Legal, pessoal? O gráfico aqui mostra para vocês os percentuais para vocês conseguirem ter uma visão, né, mais significativa aqui da informação. Então, olha só, numa prova de 15 questões, 40% é o percentual relacionado a questões de interpretação. E logo a seguir eu vou explicar como que ela questiona esse conteúdo, né, de interpretação. Depois as questões mistas e seguindo por verbo, voz ativa e voz passiva e aquilo que eu mostrei antes para vocês na tabelinha, só que aqui tem o gráfico, legal? Bom, vamos pensar agora nas questões de interpretação. O que a banca requer do candidato? Primeiro, que seja um candidato que leia, que tenha hábitos de leitura. Então, se o pessoal já quer se preparar para essa prova, para esse certame, temos que começar a ler jornais. Mas professor, lê todo o conteúdo do jornal? Não, calma lá. As matérias assinadas dos articulistas, né? Aquelas pessoas que assinam uma coluna de jornal e escrevem para o jornal, elas têm a função de fazer isso. Outra coisa importante é o editorial. Por que eu estou indicando os textos assinados e os editoriais? Porque são textos eminentemente dissertativos e argumentativos. Qual é o objetivo desse gênero textual, dessa tipologia, no caso, né? Tipologia textual, dissertativa, argumentativa. É apresentar um fato, mostrando um ponto de vista e chegando a uma conclusão, fazendo uma análise de algum aspecto da realidade. Então é para isso que serve, né? É uma das funções dos articulistas dos jornais, tecer críticas a respeito de algum assunto relacionado. Agora vamos pensar como que a banca elabora esse tipo de questão. Textual, primeiro textual, depois eu vou falar sobre a questão da gramática. Bom, então são questões de análises de aspectos textuais, né? E da participação desses aspectos linguísticos na estruturação significativa do texto. Então, como é que poderia aparecer assim as questões da prova, né? Assinale a alternativa que melhor resume o texto. Bom, uma alternativa para resumir um texto, o aluno vai precisar diferenciar a ideia principal da ideia secundária. Lembrando que a tese é a ideia principal, né? E aqui nós temos, cada um dos meus dedos aqui, são os argumentos ou ideias secundárias. Então, a informação que resume um texto, ela tem que estar baseada na tese e não no argumento. Então,
Então já é uma diferenciação importante para o aluno não perder muito tempo nas questões de interpretação. Assinale a alternativa que apresente uma opinião. Bom, o texto ele pode ser predominantemente expositivo, sem apresentar opinião, mas há passagens do texto que podem ser argumentativas. São aquelas passagens que vão mostrar a visão crítica do autor, assim, o seu comentário, o seu juízo, a sua opinião. Então, nós precisamos diferenciar o que é fato e o que é opinião. Lembrando que existem estruturas linguísticas, por exemplo, adjetivos, advérbios, modalizadores. Essa categoria ela é responsável por apresentar a opinião do autor em relação ao texto. Então, nós vamos trabalhar isso aqui em sala de aula também, né, como um curso preparatório para esse concurso. Assinale a alternativa que reproduza uma inferência possível. Inferência está no raciocínio, na dedução, na lógica. Então, a gente precisa diferenciar o que é comando de interpretação e o que é o comando de compreensão. Lembrando que na compreensão você recupera literalmente as informações presentes na estrutura, na superfície textual, né? Agora, com relação à interpretação, como está sendo solicitado aqui, as inferências possíveis, eu preciso raciocinar, preciso depreender, preciso concluir alguma informação que o autor me autorizou a ter. Porque tudo isso não pode ser uma invenção minha, eu preciso estar alicerçado, né, na ideia do autor. Então, inferência possível. Assinale a alternativa que expresse uma referenciação. Referenciação é alguma coisa algum elemento que já foi dito, que já foi mencionado anteriormente. Então, nós precisamos entender um pouco de coesão e coerência, que são mecanismos linguísticos para manter a progressividade textual. Coesão e coerência. Lembrando que coesão é a ligação, é a união de elementos textuais. Já a coerência é a produção do sentido, né? Se um texto pode ser coerente ou incoerente. Também outro tipo comum da banca Fundação Carlos Chagas é no sentido de que assinale a alternativa que na reescritura não cause prejuízo sintático nem semântico. Sintático é do ponto de vista da gramática normativa e semântico você tem que respeitar as ideias originais do autor. Então não pode. Sempre tem questão de reescritura. Então, depois eu vou apresentar ali para vocês os modelinhos, né, que são responsáveis por esse tipo de questão. Outro tipo de questão. O autor defende a tese de quê? Ele está defendendo a tese, então você tem que centrar na defesa da tese. Ou a posição do autor está resumida em. Então, a banca propõe um resumo do que o autor quis dizer. E aí você tem que perceber se realmente isso faz parte da argumentação apresentada no texto. Pessoal, isso é prática, não é que seja uma coisa difícil, mas se o aluno não tem hábito de ler, só que não é mais uma leitura informativa, nós temos que agora orientar o nosso olhar para fazer uma leitura crítica, uma leitura específica sobre a argumentação. Tanto que quando vocês começarem a ler daqui para frente, comecem a traçar a linha argumentativa, parágrafo por parágrafo do texto. Quais são os argumentos que o autor utilizou na defesa do seu ponto de vista. E a que conclusão chegou. Pronto, daí você já consegue traçar essa linha argumentativa. Isso ajuda muito, porque você está treinando o seu cérebro a conseguir fazer uma boa interpretação de texto, né? E como eu falei há pouco, tudo isso é uma prática que tem que ser realmente exercitada. Um outro tipo de questão da Fundação Carlos Chagas está clara e correta a redação desse livre comentário sobre o texto. Então, a banca propõe 5, ela trabalha com A, B, C, D, E, né? Ela propõe 5 livres comentários. É um comentário que alguém lendo aquele texto pode fazer, como se fosse uma paráfrase. Eu vou parafrasear, eu vou, né, expressar a ideia contida naquele texto. Isso é muito comum, cada vez ela está fazendo mais. E como é livre, a gente fica sempre com aquele pé atrás. Uma livre, tudo bem, livre, legal, mas sempre respeitando o quê? A ideia do autor. E olha só, clara e correta. Clara porque em apenas uma leitura você tem que conseguir entender a informação. E correta, o que é correta? A banca pode deixar uma informação clara,
pode estar respeitar totalmente a ideia do autor, mas o que ela coloca para provocar o erro? Ela provoca um erro de regência, de concordância, de crase, de acentuação gráfica, de ortografia. Ela coloca algum erro pequenininho, muito sutil, o aluno passa batido, não percebe e acaba escolhendo a questão errada. Certinho? Ainda na questão de interpretação, qual é a intenção do autor na produção do texto? Então eu preciso identificar, bom, mas ele escreveu esse texto com qual intenção? Geralmente na conclusão a gente consegue pegar, né? O título também nos ajuda muito a chegar a essa inferência, né? Outra questão comum para questões de texto da banca, qual a função do segundo período? Isso é muito comum, tá? Qual é a função do segundo período do terceiro parágrafo de um texto? É claro, uma situação hipotética. A gente sabe que os textos na argumentação, eles podem explicitar, eles podem refutar um argumento, eles podem exemplificar. Então eu coloquei algumas possibilidades, né, que poderiam aparecer. Ó. Então a função do terceiro período do parágrafo lá, do segundo, no caso aqui, né, seria o quê? Exemplificar alguma coisa? Seria esclarecer alguma coisa? Seria comparar alguma coisa com outra coisa? Seria adicionar uma informação a outra já existente? Seria retificar, ou seja, corrigir alguma informação colocada anteriormente? Rejeitar, né? Ou seja, refutar algum comentário? Criticar a posição de alguém? Ironizar o depoimento de alguém? Ou ironizar uma situação factual? Concluir, descrever, enfim, tem muitas possibilidades para a gente conseguir, né, identificar, mas o aluno precisa ter a experiência nisso. Outro tipo de questão, qual é a opção que está de acordo com a direção argumentativa do texto? Então, se o texto progride para uma certa conclusão, você não pode escolher uma opção destoante daquela linha argumentativa. Então, essa vai ser a questão errada, né? Outra, pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo de texto é narrativo, expositivo, argumentativo ou descritivo. Aí a gente entra na questão da tipologia textual. Isso aqui é uma síntese de como a banca pode explorar os conteúdos textuais, né? Legal, pessoal? Agora, eu vou mostrar para vocês uma questão, agora, do ponto de vista gramatical. É uma questão que vai abordar o uso das conjunções nos períodos compostos por coordenação ou compostos por subordinação. A questão que se apresenta é essa. Ainda que já tivesse uma carreira solo de sucesso, sentiu que era hora de formar seu próprio grupo. Olha o que a banca quer. Outra redação da frase acima, então ele está pedindo para a gente reescrever, né? Outra redação para a frase acima, iniciada por, temos que iniciar dessa forma, já tinha uma carreira solo de sucesso, né, tal, e fiel ao sentido original, deve gerar o seguinte elo entre as orações. Então, os elos, né, seria de maneira que, por isso, mas, embora ou desde que. Quando aparece esse tipo de questão, é uma questão que a gente já sabe, que é professor aí já sabe, o aluno que já está estudando bastante tempo, já consegue identificar isso numa primeira visualização. Ainda que é uma conjunção concessiva, né? É igual a embora, ainda que ela é concessiva. Ela vai marcar um contraste, uma oposição, né? Ou melhor, uma concessão. Só que ela é subordinativa. Então, ela vai dar origem a uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Só que a banca propôs uma modificação. Ó. Você tem que começar a frase com: já tinha uma carreira solo de sucesso, sentiu que era hora de formar seu próprio grupo. Ou seja, ele já tinha uma carreira solo de sucesso, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, eu vou ter que botar uma adversativa, porque agora o período passou a ser coordenado e não mais subordinado. Então, isso é questão de sintaxe do período composto, com a utilização das conjunções. É claro que eu vou poder escolher somente a conjunção mais, que ela é adversativa. Todos perceberam? Então, um aspecto interessante é quando eu uso, por exemplo, as concessivas, ainda que, embora, conquanto, né, e outras também adverbiais, conjunções adverbiais, o verbo tem que estar conjugado no modo subjuntivo.
Então, aí eu coloquei uma tabelinha para vocês observarem o verbo subjuntivo, o verbo ter, né? O verbo ter conjugado nos 3 tempos do subjuntivo. O presente, então, é preciso que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. O futuro, quando eu tiver, quando tu tiveres e quando ele tiver. E o pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Então, como é que ficou ali? Ó? Ainda que ele, né, já tivesse. Então, pretérito imperfeito subjuntivo, né? E aí, o que acontece? Quando eu uso a coordenação, o verbo não vai para o subjuntivo, ele fica no modo indicativo. Outro aspecto linguístico interessante para observar nesse tipo de questão. Então, é muito comum questões relacionadas a período composto com o uso das conjunções. Um outro tipo também muito comum na banca de vocês, quase toda a prova tem, eu posso dizer assim, é a passagem da voz ativa para a voz passiva e vice-versa, né? Então, não sei por que eles gostam muito desse tipo de questão. É igual a FGV. A FGV gosta da diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. São as preferências das bancas, elas gostam de questionar esse tipo de conteúdo. Vamos observar rapidamente como é que seria, então, a passagem da voz ativa para a voz passiva. No meu material está assim, vocês estão acompanhando aí, né? Ó, o autor consultou o dicionário. O autor, sujeito, consultou. Eu consulto, tu consultas, ele consulta. Pretérito perfeito. Eu consultei, tu consultaste, ele consultou. Então eu sei que o verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo. Quem consulta, aí nós temos que perceber, né? Nós temos que o verbo consultar, com relação à predicação verbal, nós temos o verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo indireto. Depois nós temos o verbo intransitivo, ele não tem complemento, e o verbo de ligação. O verbo transitivo direto, ele vai gerar um objeto direto. Então, o que o autor consultou? O dicionário. Então, o dicionário vai ser um complemento verbal, ele não é regido por preposição, então ele vai ser o quê? Um objeto direto. Olha só, o autor sujeito, acompanhando aí na transparência, consultou é um verbo transitivo direto que vai gerar um objeto direto. O que ele consultou? A pergunta que a gente faz, né? E a resposta que teremos é o dicionário, como sendo um objeto direto. Então, olha só como é que vai ser a transformação. Isso está na voz ativa? Por que está na voz ativa? Porque o autor, ele é o agente da ação, expressa pelo verbo. Ele consultou. E o que ele consultou? O dicionário, que vai ser o objeto. Agora, olha só a transformação da voz ativa para a voz passiva. O que é o objeto direto da voz ativa vai ser o quê? O sujeito paciente da voz passiva. A gente vai ter que fazer uma inversão aqui, né? Então, como é que ficaria na voz passiva? O dicionário vai ser o sujeito, tá? Sujeito. Eu vou usar, então, o foi consultado, que é uma locução de voz passiva, o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Lembrando que o verbo ser tem que ficar no mesmo tempo e modo da voz ativa. Então, as bancas geralmente constroem um erro mudando o tempo verbal. Então, foi consultado é uma locução de voz passiva. E o que vai ser pelo autor? Ó, pelo autor. Pelo é a preposição per mais o, né? Que vai dar o pelo. Per mais o vai ser o pelo. Pelo autor vai ser o quê? Vai ser o agente da passiva. Por quê? Porque foi o autor que consultou o dicionário na voz ativa. E na voz passiva, o dicionário foi consultado pelo autor. Todos perceberam, então, essa passagem, essa mudança? Eu vou propor aqui para vocês, nesse finalzinho de apresentação do dossiê da banca Fundação Carlos Chagas, um exercício prático para forçar o cérebro a trabalhar com esse raciocínio. Olha só. O autor consulta o dicionário, agora é consulta, presente do indicativo. Eu consulto, tu consultas, ele consulta, presente do indicativo. Como é que seria na voz passiva? O dicionário é consultado pelo autor. Também é o presente do verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, mais o particípio passado do verbo principal. Vamos observar como é que ficaria a transformação da voz ativa para a voz passiva com o verbo no pretérito perfeito do indicativo. O autor
consultou o dicionário. Ele consultou, né? Então, o dicionário foi consultado pelo autor, né? Então, é como já tínhamos ali antes. O autor consultava o dicionário. Consultava é o pretérito imperfeito, né? Ah, como é que eu sei que eu faço pretérito perfeito? Coloca a chavezinha lá, naquela época. Naquela época eu nadava, eu lia, eu consultava, né? Então, o autor consultava o dicionário. Então, como é que ficaria na voz passiva? O dicionário era consultado pelo autor. Então, o que é importante? O verbo ser, ele tem que ficar no mesmo tempo e o modo do verbo da voz ativa, né? E o verbo principal, ele vai se transformar no quê? No particípio passado, que é uma das 3 formas nominais do verbo. Continuando, o autor consultara o dicionário. O pretérito mais que perfeito é aquele pretérito que é o passado do passado, que nós costumamos ler, mas não costumamos falar. O pretérito mais que perfeito. Então, o autor consultara o dicionário. O dicionário fora consultado pelo autor. Já, o autor consultará o dicionário. Consultará futuro do presente. Então, o dicionário será consultado pelo autor. Mas eu também posso fazer o futuro do pretérito. O autor consultaria o dicionário. Se ele tivesse interesse, por exemplo, né? Ele consultaria. Como é que ficaria então? O dicionário seria consultado pelo autor. Perceberam? Bom, agora nós vamos pegar os tempos compostos. Vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Olha só como é que ficaria no tempo composto. Ó. Começando ali, né, com o pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto. Olha só. O autor tem consultado o dicionário. Né? O autor tem consultado o dicionário. Olha só como é fácil. Eu vou pegar o tem e o consultado e vou alargar, fazer isso aqui, ó, e jogar o sido no meio. O que é o sido? É o particípio do verbo ser. Então eu coloco só o sido no meio. Olha como fica fácil. O autor tem consultado o dicionário. O dicionário tem sido consultado pelo autor. Só isso. Ó, agora vamos pegar o pretérito mais que perfeito composto. O autor tinha consultado o dicionário. Então, o dicionário tinha, ó, coloca o sido no meio, o dicionário tinha sido consultado pelo autor. O autor terá consultado o dicionário, que é o futuro do presente composto, né? O autor terá consultado o dicionário, ó. O dicionário terá sido consultado pelo autor. E por último, o autor teria consultado o dicionário, que é o futuro do pretérito composto, o dicionário teria sido consultado pelo autor. Bom, pessoal, é só para vocês terem assim, né? Vou botar ali na animação, para vocês observarem, que grande parte das questões envolvendo voz ativa, voz passiva, dos erros provocados pela banca, eles mudam os tempos ou os modos verbais. O aluno daí acaba complicando, né? Ou então propondo uma voz ativa que não parta de um verbo transitivo direto, por exemplo, daí a gente também pode provocar outro erro, certinho? Bom, é isso aí, um bom estudo para vocês. Eu acho que, como a gente não tem ainda uma data específica, mas já temos a autorização para fazer o concurso, né, já foi autorizado, e também já sabemos que a banca vai ser Fundação Carlos Chagas, pessoal, comecem desde já a estudar, porque é um concurso muito concorrido, né? O salário é muito bom, e as questões de língua portuguesa costumam entrar num universo muito específico, muito profundo de conhecimento. Então o aluno tem que demonstrar muito conhecimento, ele precisa conhecer, revisando aqui, né? Tanto a parte textual, tem que começar a ler textos de jornais e revistas, textos dissertativos e argumentativos. E outra dica bacana para vocês, há em algumas provas, tipo prova sim, prova não, questões centradas no vocabulário. A banca pega uma palavra difícil, por exemplo, paradoxo, né? Pega uma palavra paradoxo e aí ela propõe a substituição dessa palavra por outra. E aí vocês têm que encontrar um sinônimo para a palavra paradoxo. E quais são as palavras que ela costuma selecionar?
palavras que não são muito usuais na oralidade, mas que estão presentes na escrita. Escrita de quê? De livros nem tanto, né? Mas de jornais e de revistas, que são esses textos que têm maior circulação e que são produzidos diariamente, né? Pelos jornais, e também agora os blogs, né? Que tem uma dinâmica maior do que o jornal e a revista, dos blogs. Legal? Então, isso é uma parte da questão textual. Com relação à gramática, ela privilegia muito a sintaxe, a questão do verbo e as questões de reestrutura. Então, o aluno tem que se preparar bastante, porque a banca FCC não dá mole. Legal, pessoal? Então, muito obrigado pela essa participação, por essa exposição. Temos aqui o material que vocês podem também baixar aqui embaixo, né, aqui no nosso sistema, para poder entender um pouquinho melhor como que funciona as questões, né, como funciona a estruturação das questões pela banca FCC. Legal? Muito obrigado e tenham um bom estudo. Ficou bom? Fechou num...